Fala pessoal, o nosso conteúdo de hoje é a lei de Ohm. A partir do momento que nós já estudamos tensão, corrente e resistência, podemos já falar sobre a primeira lei de Ohm. Vamos colocar aqui um exemplo, né? Muito interessante, está muito relacionado a essas três grandezas. A lei de Ohm é a relação dessas três grandezas, certo? Nesse exemplo aí, se colocarmos a mesma resistência nos dois circuitos. Observe só, nesses dois circuitos aqui, o primeiro e o segundo, tem tensões diferentes, beleza? Então, o segundo circuito aí eu estou aplicando 100 volts e o primeiro circuito aí eu estou aplicando 50 volts. Aí a pergunta é, se colocarmos a mesma resistência nos dois circuitos, ou seja, o mesmo valor de resistência, você vê que a tensão ela é diferente, mas se eu aplicar o mesmo valor de resistência, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Esse é o fato. Certo? Esse é o fato. Vamos lá. Aplicando a mesma resistência, o que aconteceu? Variando a tensão e mantendo a resistência fixa, a corrente vai variar na mesma proporção. Isso é Ou seja, a corrente elétrica ela é diretamente proporcional à tensão. Aí você fala, não, já ouvi falar que é inversamente. Calma aí. Em outros módulos eu vou explicar porque no sistema elétrico de potência, quando se aumenta a tensão, a corrente ela tende a diminuir. Existem vários fatores. Mas se você observar na primeira lei de Ohm, ela é clara. Se a resistência, daqui a pouco a gente vai falar um enunciado, ela permanece a mesma e eu aumento a tensão, consequentemente a corrente ela tende a aumentar também. Vamos provar em cálculos aqui. Não tem jeito. Esse é o detalhe. Mantendo, lembre-se disso, mantendo o valor da resistência. A resistência ela sendo a mesma. Por que isso? Porque você vai ver que quando você também tende a variar a resistência, a corrente ela sofre uma variação. Então a corrente elétrica ela vai sofrer uma variação em função da tensão e da resistência. Nesse exemplo, a resistência era a mesma. O que eu fiz foi variar o valor de tensão. Então variando a tensão e mantendo a resistência fixa, não pode esquecer, a corrente ela vai variar na mesma proporção. Isso é fato, beleza? Aqui agora, se eu manter a tensão e variar a resistência, ou seja, eu coloco aqui nesse exemplo resistências diferentes. O que vai acontecer com a corrente? Ela vai variar também. Porém, ela vai variar de maneira inversa em relação ao valor da resistência. Ou seja, se eu aumento a resistência, a corrente ela tende a diminuir. Isso é fato. Se você pegar a teoria da resistência elétrica, é a dificuldade. Então, se eu aumento a dificuldade, óbvio, vai circular um valor de corrente menor. Lembrando que aí nesse exemplo estou mantendo, beleza, galera? A tensão. Aí já é diferente, eu estou mantendo o valor de tensão. Se eu aumento o valor de resistência, ok? O valor de corrente ela vai variar, mas de maneira inversamente proporcional. Se eu aumentar a resistência, o valor de corrente ela vai diminuir, vai variar, só que de maneira inversamente proporcional, certo? Então, conclusão, né? Quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica, aí já é o enunciado da primeira lei de Ohm. Quanto a corrente é diretamente proporcional à tensão, desde que a resistência permaneça a mesma. Não pode esquecer desse detalhe. Quanto maior a tensão, maior a corrente. Isso é fato, a resistência permanecendo a mesma. E quanto maior a resistência, menor a corrente, porque eles são inversamente proporcionais. Se ficou uma dúvida aí, eu trouxe até aí a fórmula, mas a gente vai discutir com atividades, no próximo conteúdo vai ser só atividades da primeira lei de Ohm, mas eu trouxe a fórmula aí só para a gente analisar. Depois a gente vai discutir de fato, através de atividades, mas a corrente, ela é a relação entre a tensão e resistência, ou seja, U sobre R. Beleza? Nesse exemplo aí eu trouxe um valor esporádico. Peguei 220 sendo a tensão e 10 sendo a resistência, 10 ohm. Vai me dar uma corrente de 22 amperes. Olha o que a conclusão diz. Se eu aumentar essa tensão e manter essa resistência, ou seja, se eu aumentar a tensão aplicada e manter os 10, o que acontece com a corrente? É só para provar a teoria de fato, galera. Então eu aumentei, dobrei a tensão, 440 volts, dividido por 10 ohm. Olha o que aconteceu com a corrente, ela aumentou. Lei é lei, a lei se aplica, beleza? Mas aí você pode ter surgido essa dúvida, pô, Júnior, mas eu já ouvi muito, eu vejo isso, que quanto maior a tensão, menor a corrente. Não é bem assim, a gente vai trabalhar muito esse assunto nos próximos conteúdos. Mas para a primeira lei de Ohm,
desde que a resistência permaneça a mesma, é fato. Se eu aumentar a tensão, a corrente ela tende a aumentar, é diretamente proporcional, desde que a resistência permaneça a mesma. Está provado aí no cálculo. E as fórmulas trabalhadas na lei de Ohm é justamente o que nós temos aí, é o triângulo, né? Então, se você observar aqui, ó, U seria o quê? U seria o quê? Que é a tensão, né? Como é que eu chego à fórmula de tensão? Essa mãozinha aqui, ó, você está tapando U. Então, U é igual, quando tapa, você coloca a letra que tapou aqui e coloca a igualdade logo depois. Isso é para facilitar você o entendimento da fórmula. É igual a R, olha o que sobrou aqui, ó. R, como está do lado, é multiplicação. R vezes I. Beleza? Se fosse o I, você vê que eu mostrei no slide anterior. Pegava essa mãozinha e tapava o I. Aí você colocaria, o que tapou, você colocaria I é igual. O que sobraria? U dividido, já que está em cima sobre R. A mesma coisa se fosse o R. R seria igual a U dividido sobre I. Beleza? Então, aí é que está nesse nosso conteúdo, a primeira lei de Ohm. Lembrando que o que diz a primeira lei de Ohm a corrente é diretamente proporcional à tensão desde que a resistência permaneça a mesma. Justificando. Por quê? Porque a corrente é inversamente proporcional à resistência. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até o próximo conteúdo. Até mais.